eu já trabalhei de manhã no hospital, vi os pacientes e tal. Quando eu voltei, eu consegui ir pra academia. Acabei de dar banho no Luquinhas, cortei o cabelo dele. Ai, ai. E consegui já editar e subir o Reels da leitura de Paris. É uma festa, né, da leitura, o Reels promocional da leitura. Ai, gente, esses Reelzinhos dão um trabalho de fazer. Meu Deus. E aí ele tá tirando um cochilinho ali. Já são quase 2 horas. Tomei um banho e vou preparar o almoço. Daí de tarde, hoje à noite, eu vou gravar com a Ká a meta da semana, né? Do Paris é uma festa. E sempre é um período que a gente fica muito tempo gravando. Então eu sei que depois disso eu não vou conseguir fazer mais nada. E ainda antes disso, eu tenho que gravar um videozinho do esquema de cores que eu fiz de marcação, de sugestão. Quem é boa nisso é a Fernanda. Fala, Fernanda, eu tô aprendendo. E é uma coisa de costume mesmo, de você ir aprendendo como é que faz. Pra mandar pra pessoa do clube. Então, eu acho que hoje eu não vou conseguir ler mais nada. Ontem eu comecei o livro dos Vaink e dos Fetos. Comecei não, já tinha lido o prefácio, né? E aí eu lia o primeiro, segundo e terceiro capítulo. Tô no finalzinho do terceiro capítulo. Tive que parar antes porque eu tava com muito sono. E, gente, é um ensaio biográfico, né? Então, a Fernanda até comentou isso mesmo nos vídeos dela, que eu tô lendo no clube da Fernanda. Ela até comentou que, né, ele, por ser um ensaio, ele tem total liberdade de fazer o que ele quiser. No sentido de estrutura da narrativa. É um ensaio, ele vai colocar a opinião pessoal dele, ele vai florear do jeito que ele quiser. Então, ele escreve um livro tão dramático e com... Assim, as frases são tão dramáticas e pesadas quanto a gente imagina que seja a vida do Dostoiévski, sabe? Então, pra mim, fez total sentido ele escrever daquele jeito. Cheio de emoção, com profundidade. Tô gostando. A parte que ele fala do rosto, de quando ele morre, né? Do rosto dele morto. E isso representar as profundezas da personalidade e da mente do Dostô. Nossa, ficou bom demais, meu irmão. Ficou bom demais. Então é isso. Eu vou agora preparar o almoço. E aí vamos ver o que consigo fazer, né, em relação a Luquinhas. Porque eu faço meus planejamentos de trabalho, mas Luquinhas que manda, não sou eu não. Como prometido, eu vou deixar aqui uma sugestão de mapa de cores para o livro Paris é uma Festa, do Remy. Quem não sabe o que é mapa de cores, eu vou colocar aqui um post da Fala Fernanda que explica mais ou menos sobre o que é. Gente, cada livro vai ter sua referência. Lá no Fala Fernanda, por exemplo, ela fez uma só para biografias. E ela faz assim. Eu não fazia muito isso antes nos livros. Há um bom tempo que eu já marco em livro e tal. Mas esse processo de marcação desse jeito eu não fazia antes. Alguns livros eu não vou querer me aprofundar desse jeito. E tá tudo bem, ninguém tem que ler um livro até seu esgotamento final, até porque isso é impossível. Sempre que você lê um livro, você vai pegar outras coisas. Mas tem livros que você lê despretensiosamente. Mas os últimos livros, tô tentando fazer isso e tá mudando minha vida. Então, Fernanda, muito obrigada, tá? Tá mudando o meu processo de escrita. A Fernanda tem um curso de marcação. Fiquem atentos para quando ela abrir, para vocês participarem, porque, nossa senhora. Vamos lá, esse é um livro de memórias. Então, eu criei o que eu vou marcar. Eu fiz a minha legenda. E aí é importante, às vezes, você ler um pouquinho do livro para você sentir o que você vai pegar. Quem fizer o curso da Fernanda, ela deve explicar bem melhor como é que ela cria esse processo. O meu processo foi assim. Eu, sabendo do que se tratava o livro, eu criei uma legenda de cores que eu vou mostrar aqui para vocês. De roxo, eu vou marcar o que for. Nota biográfica sobre a vida do autor e notas das impressões dele sobre o processo de escrita, porque esse livro traz muito essa abordagem. Então, isso vai estar tudo em roxo. De azul, vai ser referências a outros autores ou celebridades, mais citações importantes dessas pessoas.
como é um livro de memórias de um local, ele vai passear muito por Paris. Existem até mapas sobre os locais que ele vai citar aqui já na internet que as pessoas produziram. Então, eu criei um para mapas de locais de Paris, com rosa. Para verde, foi fofoca. Quando eles estão fofocando sobre uma pessoa, é diferente da citação, tá? Quando eles estão fofocando alguma coisa muito interessante de algum outro ator, sobre a vida do autor, não simplesmente a obra ou a citação de alguma outra celebridade, eu coloco verde. E sobre fatos históricos de Paris, da época, ou de outras épocas que ele vai citar, eu coloco de laranja. Assim, quando eu for resenhar o livro, ou como é um livro que eu estou trabalhando no clube, que eu tenho que ter uma absorção maior, eu sei como procurar. Aqui do lado, quando eu venho aqui do lado, ó, já tá tudo marcadinho. Rosa, azul, roxo, verde e laranja. Eu sei o que eu vou procurar. Eu vou mostrar por dentro como é que funciona essa marcação. Por exemplo, vamos a essa página aqui. Nesta página, tinha a parte de mapa, que ele tá falando do local, e tá no rosa. E tinha uma parte de citação, que é esse azul aqui, que são os quadros do George Braque. Eu gosto sempre de fazer uns resuminhos na lateral. Às vezes eu faço, às vezes não vai ter esse resuminho. Explicando mais ou menos o que é aquele parágrafo ali. Eu gosto de escrever nessa parte. Mas fica mais fácil de eu acessar quando eu faço esse mapazinho de cor. E entendo que para ficar mais fácil a visualização aqui lateral com essas cores divididas, eu não misturo as cores. Eu separo. Então nessa página aqui, quando eu fui colocar a flag colorida... Eita, cadê ela? Aqui. Quando eu fui colocar a flag colorida, eu não coloquei em cima do rosa, em cima do azul. Eu tenho uma legenda aqui. Azul tá aqui, o rosa tá aqui. Entendeu? E aqui também tem outro, que é o Verlaine. Aí eu coloco aqui o quem é, eu escrevo do ladinho. Nem tudo que eu marco vai para as flags, tá? Nesse tá com muitas flags, porque é um livro que eu vou trabalhar com o pessoal. Então tem muitos, você não precisa ficar marcando tantas flagzinhas. Flagzinhas é esse coloridinho. Então, aqui, observa que tem o roxo e o verde. Por quê? Porque o roxo não é a biografia dele, então. Mas que dizer do velho com belas maneiras e um homem luxo que veio ao hospital na Itália e me trouxe uma garrafa de Marsala Campari, comportando-se perfeitamente, até o dia em que tive que recomendar à enfermeira que nunca mais deixasse entrar no meu quarto? Perguntei. Isso aqui é um pouco da biografia dele, ele na Itália, na época que ele ficou ferido. E é um pouco da história, porque é a Primeira Guerra Mundial. Então tem o roxo e tem o laranjinha aqui embaixo. Então eu coloquei o laranjinho e quis botar a flag. O roxo não, porque essa história eu já conheço bem. E aqui é uma fofoca. Devo ter pena de fulaninho, ele nem fala o nome. Aí eu devo ter que quem? Porque é fofoca, sabe? Então eu faço a marcação mais ou menos assim. Por exemplo, esse livro Thomas Mann, Dr. Fausto, né? Eu tô lendo agora. Aí perceba que tem aqui roxo, azul, laranja, rosa e o verdinho. E aí eu criei o azul para fatos históricos, o laranja quando for discutir filosofia e teologia, o roxo quando for pontos importantes, tipo, cruciais do livro, da história do livro, porque aqui é uma história ficcional, né? Para eu entender a narrativa do livro. O verde para quando vai citar outras pessoas, ter referência de outras pessoas. E aí eu vou marcando de acordo com a necessidade direitinho. E fazendo os meus resumos na lateral, que às vezes eu gosto de fazer. É isso. Eu absolutamente não lembro se eu apareci aqui ontem, gente. Não lembro, mas ontem foi um dia que eu vim, trabalhei, consegui malhar. Olha, nossa, tô numa sequência de conseguir malhar, eu não tô nem acreditando em mim mesma. E eu ontem gravei com a K a meta de... Como é que foge o nome assim da cabeça? Gravei a meta com a K do Paris é uma Festa. E a gente criou uma teoria sobre as personagens femininas do Henry, que pra mim tá fazendo muito sentido. Ele cria umas personagens femininas extremamente rasas, passivas, e que viram um eco da voz dele, de aceitar tudo que ele faz, enfim, umas personagens bem rasas, assim. Em que eu tô baseando tudo isso? Em não muita coisa. Porque o velho mar, teoricamente, não tem uma personagem feminina. A personagem feminina é o mar. Porque ele troca el mar, em espanhol, para la mar. E é algo a ser dominado pelo homem.
A Deus das Armas, eu comecei a ler, não segui ainda, e o pessoal tá reclamando muito da personagem feminina, que ela é muito rasa e plana. Paris é uma festa, a personagem feminina que a gente tem não é uma personagem, a esposa dele é a Hadley. E a Hadley, ela é um eco dele, total. Não é um personagem, mas ali a gente tá, ela se descrita pelos olhos dele, né? E aí que a gente ficou com essa impressão muito. Mas Paris é uma festa, o livro que a gente tá lendo, a gente leu primeiramente e gravou, ele parece que você vai encher seu potinho de cultura, sabe? Cultura literária, que pouco se aborda, que pouco se fala. Então tem sido bem interessante nesse sentido. E eu estou imersa nesse livrinho aqui, ó, do Stefan Zweig, Dostoiévski, Vida e Obra. É um ensaio biográfico. Então ele tem, gente, aqui liberdade literária e poética para criar aquele texto floreado, cheio de turucutu, que eu amo. Eu amo. Eu não gosto muito de texto com linguagem jornalística, que é o estilo, inclusive, do Ernest Hemingway. E ali no Paris é uma Festa, ele fala muito sobre isso. Nele, até me vai, porque ele consegue dar uma profundidade às vezes, mas ele escreve textos com frases rápidas, concisas, e ele só escreve sobre coisas que ele realmente conhece. Então, quando ele está com dificuldade de escrever, ele fala assim: escreva a frase mais verdadeira que você puder. E vai. Então, tem sido bem interessante nesse sentido, pegar esses dois autores que estão bem diferentes no estilo de escrita. Inclusive, no Paris é uma Festa, ele vai contar muito sobre o processo dele de escrita, né? Ele fala que ele só sai de uma história para outro dia quando ele termina ela inteiramente, ou quando ele já sabe exatamente o que vai ver outro dia, para não ficar rememorando ali na mente, vivendo, remoendo o tempo todo a história antes do momento que ele tem que sentar e escrevê-la, para deixar o inconsciente trabalhar, não o consciente. Achei isso bem legal. E voltando pro Stefan, gente, ele escreve umas coisas, eu marquei aqui, ó. Aí ele tá comparando, por exemplo, as condições de Dostoiévski, a sua profundidade da escrita, né? Dostoiévski pegou todo o sofrimento dele e transformou em glória na escrita. Não na vida, né? Na vida ele teve muito sobre libertinagem, mortes, falência, prisão. Mas ele fala, né? Sua felicidade é o espasmo, a convulsão espumante. Sua agonia é o despedaçamento causado pelo colapso. São sempre os estados essenciais condensados como um raio, que não podem ter duração neste mundo. E tem um capítulo aqui que ele fala sobre a face de Dostoiévski no seu livro de morte e tenta descrever a personalidade de Dostoiévski baseada nessa face. Gente, livrinho incrível, incrível. Eu já vou dar 5 estrelas. Não sei se eu vou favoritar, mas 5 estrelas já tá garantido. Percebi que eu dei uma sumida. Eu cheguei, gravei um vídeo do book haul novo e tô terminando a meta pra discussão amanhã deste livrinho aqui. E aí eu já me enchi de coisas aqui, gente. Das esposas, né? Que vai ter aqui a Ana Dostoiévski e a Antologia do Pensamento Crítico Russo, que tem 2 ensaios aqui que eu vou querer ler. Mas amanhã eu comento melhor pra vocês, porque eu vou gravar algo que eu vou colocar lá na outra rede. E aí eu trago pra cá também. Mas sumi. Luquinha estava até agora comigo no colo, dormiu. E é isso. Bom dia, gente. Que grande viagem. Dr. Fausto Thomas Mann. Não sei se já comentei com ele em algum momento aqui. Nossa, assim, tá difícil, tá? Quando eu entendo uma coisa, eu fico muito feliz. Mas eu tô achando fantástico. Tô lendo com a Debs da Labocós e tem ajudado muito, né? Eu li Fausto do Goethe com o auxílio dela. Deixa eu esquecer de botar isso aqui. Eu li Fausto do Goethe com o auxílio dela também. E o Mestre Margarida com o auxílio dela. Então a gente já conhece identificar o Tinhoso muito bem. E antes do podcast tem um personagem aqui que é um dos professores do Adrian, deixa eu voltar, que ele tem todas as características do Tinhoso. Até que eu consegui identificar o Tinhoso e os demônios, né? Tem um personagem lá que é descrito como
o próprio Chelsea. Enfim, leitura para outro momento, que eu não terminei, parei no texto do livro. Mas esse aqui, a gente conhece o Adrian, que ele é um gênio, tá? Desde pequeno ele foi meio, assim, meio sátiro, tinha um requinte de crueldade nas suas ironias, no que ele observava. Ele tinha o pai ali que mexia com alquimia, misticismo, e tem os Serenos, não sei falar em alemão, tá, gente? Então minha pronúncia vai estar bem estranha. E tem os Serenos, que é um amigo dele. Eu já comecei a comentar assim, que eu falei da mãe dele, que era latina assim com a mãe de Thomas Mann. E isso aqui tem bem muita relação com a biografia do Nietzsche, tá, gente? Daí, tanto que a sífilis vai estar aqui também. Daí, o Adrian tem um tio na cidade onde ele foi estudar. Tem um tio que ele é muito ligado à música, e isso vai despertando para ele o conhecimento da música. E ele vai entendendo a música como uma energia, algo transcendental, uma criação tão divina que só poderia ser Deus, né? E ele começa a mitificar, a adorar outras coisas, assim, sabe? E ele vai decidir fazer faculdade de teologia muito mais por status do que por aptidão, sabe? É meio que, quero conhecer quem é esse Deus aí. E Serenos, stalker total, apaixonadão por ele. Fica seguindo ele, até participando das aulas de matérias que não é dele, da faculdade que não é dele, só para poder ficar ali muito próximo do Adrian, que é muito gênio. Ele, assim, ele destruía no piano, sabe? Fazia coisas que ninguém fazia. Isso é um grande resumo do que eu li. Porque tem muita coisa de política, de filosofia, de teologia, de música, e inclusive muita coisa que eu não entendo. Lá no grupo deu pra entender algumas coisas. Eu entendi o que era. Quer ver? Deixa eu pegar aqui, eu separei até. Nas palestras do Kretzmar, professor dele, que ele fala da decadência de Beethoven, e aí sobre o terceiro movimento, que é uma terceira linha, sobre a fuga, que é uma coisa que eu não fazia ideia que existia. E aí as meninas o pessoal mandou exemplos de fuga lá. Gente, umas coisas, uma viagem que eu não. Aí tem um negócio aqui de polifonia, de não sei o quê, que aí eu já soube que teve maior babado, que tem aqui uma acusação de plágio do Thomas Mann, e o Thomas Mann copiou ipsilitre o estudo do Adobe, acho que é esse o nome dele, que fez uma análise do Schoenberg, dessa questão da polifonia. Mas o que quer dizer isso? Não sei. Muito bem. Mas eu achei essa pesquisa aí, então existe uma coisa de plágio, porque o Thomas Mann não tinha esse conhecimento todo musical, então ele precisou de uma assistência sobre essa parte, e assim ele o fez. Gente, nossa, eu tava ouvindo a Debs falar agora, né? Porque ele, tem um professor do Adrian Levercombe, que é o Shelfus, que é a personificação do diabo mesmo, que eu tava comentando lá no início, e que eu já tinha conseguido perceber antes mesmo, até porque ele fala claramente que o que é pra você imaginar dele, né? O Thomas Mann é bem claro, não precisa ser muito gênio pra você entender que é o diabo aqui que tá representado. E aí a Débora estava discutindo, né, no podcast sobre a inversão que ele faz de Agostinho, que o bem é a ausência do mal. O bem é a ausência do mal. Aí ele faz a inversão que o mal é a ausência do bem. Então ele traz uma dicotomia que mal e bem, e eu interpretei muito mais como algo gnóstico, do homem ter duas essências, a boa e a má, né? Ter dois deuses, que é o gnostismo, né, que colocou a boa e a má. Isso dialoga muito com o zoroastrismo, né? Que é um pouco do que Nietzsche traz ali.
O zoroastrismo é um gnosticismo, que é um pouco da filosofia que Nietzsche traz em seu trabalho algumas vezes. Se eu não estou enganada, eu ainda vou ler Nietzsche, mas isso é por cima o que eu consigo relacionar. Porque esse aqui não deixa de ser uma biografia crítica do Nietzsche, né? Thomas Mann fez isso. É o homem que fez pacto com o diabo. E aí vem nesse mesmo capítulo 13, que é o capítulo que vem essa discussão, começa a discussão sobre o sexo, né? E sobre a mulher. Uma bela mulher com uma argola dourada no nariz de uma porca. E mostrando essa mulher como uma isca, que vai ser lá pra frente a isca do pacto diabólico que o Adrian vai fazer. Quando ele vai pegar sífilis, a gente vai conhecer aqui a prostituta com que ele vai pegar sífilis, e ela é Esmeralda, e alguém pontuou lá no grupo, que eu não cheguei lá, mas que ela tem o mesmo nome de uma das borboletas que aparece no início lá, quando o pai de Adrian tá falando dos interesses dele, e fala pra borboleta, e tem uma que tem o nome Esmeralda também, e é verde, e o verde tem muito a ver com aquela luz da morte, né? Nossa, gente, agora de manhã deu um gás em problemas pra resolver de pacientes, meus WhatsApps, tudo. Nossa, deu um gás, que eu chego, eu tô nervosa, assim, de tanta coisa que eu fiz. Sabe quando você fica adrenalina na 1000? Resolvendo um monte de problema de paciente, problema mesmo, coisa séria. Acho que eu vou sentar agora, tô indo para o hospital, almoçar com calma, respirando fundo. Ontem eu sumi, tava resolvendo umas coisas da minha vida e de estudos e afins. Semana passada eu fiz um vídeo desse atualizando, foi na quinta-feira, atualizando como é que estavam minhas leituras e tal. E eu resolvi continuar sistemicamente fazendo isso, não sei os prazos, não sei quando. E também colocar não só as leituras, você viu que a pilha subiu, mas calma, vou explicar porque a pilha subiu. Mas também atualizando meus estudos em oncologia. Muita gente tem curiosidade para saber como é que funciona esse estudo de oncologia, como é que eu consigo colocar todos os estudos juntos. E eu acho que é uma forma também de estimular vocês a estudarem, a ler, e uma forma também de eu tentar sempre correr atrás para mostrar o que eu progredi ou não, o que foi não. Então, da minha parte de oncologia eu vou explicar. Então, eu vou começar pela oncologia, o que aconteceu de quinta para cá e minhas próximas programações, tá? De semana passada para cá, eu acabei revisando algumas coisas de câncer de pulmão inicial, porque eu tô numa nova empreitada aqui no ICESP, de estudar mais essa área. Minha área de maior foco de interesse é sistema nervoso central e tumores urológicos, mas ultimamente eu tô tendo que estudar um pouco mais de sarcoma, melanoma, tumores torácicos e cabeça e pescoço, então acaba que expande a área. Mas o fato é que oncologia, não sendo a parte hematológica, não sendo pediátrica, é sempre o foco de interesse contínuo, e eu tenho paciente de todas as áreas. Eu posso ter minhas áreas de preferência, mas eu tenho paciente de todas as áreas. Então a gente sempre tem que estar se atualizando em tudo. Então, hoje de manhã eu concluí uma parte que eu queria revisar superficialmente algumas coisas de câncer de pulmão. Concluí um terço do que eu queria. A programação dos próximos dias, até o dia que eu resolvi atualizar aqui, tentar terminar essa parte de pulmão. Deus me ajude, porque é muita coisa. E eu separei 2 artigos que eu queria revisar. Um sobre tratamento sistêmico do câncer de mama metastático, paciente, o tipo mais comum, que é o paciente hormonal. É uma revisão grande, 36 páginas. E Hallmarks of Cancer, New Dimensions, que é coisa bem específica, gente, da oncologia. Essa eu quero trabalhar com os residentes aqui quinta-feira de manhã, então provavelmente eu vou ficar focada nesse artigo aqui esses dias. Esse é curtinho, deve ter 15 páginas, mais ou menos. Vamos voltando. Acho que da última vez que eu vim aqui, eu comentei sobre o curso de mitologia grega. Sigo atualizada nas aulas, assisti a última aula, tá tudo certinho. E eu tinha comentado sobre meus interesses em ler alguns materiais extras, muito mais em relação à literatura do que estudos de mitologia mesmo, para o foco do momento. Não que eu não tenha interesse em pegar livros de estudos de foco de mitologia. Não saí do lugar, gente, infelizmente.
Continuo conseguindo acompanhar as aulas em dia. A Vanessa é sensacional, já falei com vocês aqui sobre isso, já fiz uma propaganda dela, recomendo. Ela prometeu pra gente, não sei se pode falar isso, mas ela prometeu pra gente que vai tentar fazer um curso de teatro grego, e eu já assinei a lista, pré-lista, porque quero muito. Mas sigo aqui na introdução de Hesíodo, da Teogonia de Hesíodo, e não saí do lugar, não entrei no poema ainda. O professor Gurgel começou a introdução para a leitura de Ilíada no seminário dele. Eu não vou reler Ilíada agora, meu interesse é simplesmente acompanhar as aulas. Eu sei que já tem 2 aulas e um podcast, eu vi uma aula, mas eu quero rever essa aula anotando. Então, no mundo grego tem isso também, que eu quero em algum momento pegar e rever a aula dele, anotando, porque eu ouvi no carro. E é uma aula que vale a pena anotar muita coisa, mas eu não pretendo reler Ilíada agora, eu não tenho condições e não dá. Agora eu vou falar do meu clube, né? Vamos lá, peraí. Meu clube e da cá, clube dos livros que falam sobre livros. A gente já leu, desde que o clube iniciou, que foi lá mais ou menos em setembro, outubro, não lembro mais agora. Madame Bovary. A gente leu em conjunto também Lolita, a gente leu Grande Gatsby e a gente está lendo Paris é uma Festa agora. Da última vez que eu vim aqui com vocês, eu falei sobre o método que eu leio esse livro, que é ler a meta e depois voltar marcando as coisas importantes, relendo, porque é uma primeira leitura que eu estou fazendo desse livro. E como é um livro que eu trabalho com o pessoal, eu gosto de ler direitinho. E eu faço mapa de cores para este livro aqui. Então, você vê que tá tudo marcadinho, separado das cores, porque eu faço mapa de cores. Aí eu estou imersa no mundo Hemingway, como eu falei para vocês. Eu tinha lido ainda a primeira leitura até o capítulo 2, então de quinta para cá eu acabei 25%, né, da leitura, com marcações, com tudo certinho. A gente já gravou com a Cá o vídeo que sai no sábado, então eu devo sexta-feira começar a segunda meta, devo chegar na metade do livro esse fim de semana, se tudo der certo. E aí, imersa nesse universo Hemingway, eu falei que eu tinha lido um livro que é O Hotel da Place Vendôme, que é sobre o Ritz, que fala muito do Hemingway. Falei que eu estava ensaiando começar a ler Adeus às Armas, e que eu tinha lido 3 capítulos assim bem superficiais, e que eu ainda estava decidindo, sigo decidindo se eu vou ler o livro ou não. Ainda não tive tempo de parar para ele, mas comecei Senhora Hemingway. Li 15 páginazinhas dele e vou seguir com Senhora Hemingway. Sigamos agora para Fala Fernanda. A Fernanda, eu já li 2 livros dela do Clube Atual, que foi A Arte do Romance da Virginia Woolf e O Mundo da Escrita. E agora, eu tinha falado para vocês na quinta-feira, que eu ia começar esse livrinho aqui do Stefan Zweig, Dostoiévski, Vida e Obra, que é um ensaio biográfico do Dostoiévski, feito pelo Zweig. Tô amando. Passei da metade, tem 54%, página 80 e alguma coisa, tem 150 páginas esse livrinho. Também tô fazendo um mapa de cores, by Fernanda, muitas anotações. Eu gosto de fazer do livro o meu caderno de anotação sobre o assunto. Eu não gosto de ter um material à parte, porque eu perco, jogo fora e tal, então eu prefiro deixar no livro. Daí, peraí, que tem 2 livros aqui complementares a ele, mas calma. Falei pra vocês que eu tenho vários livros iniciados e que eu pauso, eu leio parte, depois eu volto, ou eu não volto, ou eu volto daqui a 5 anos, e tá tudo bem, eu convivo muito bem com isso, não sofram, tá? E um deles é As Esposas. Esse livro aqui é um livro que fala sobre as esposas de alguns autores russos e o papel delas de forma assim fundamental na vida produtiva e literária desses autores. Então aqui a gente vai falar da esposa do Dostoiévski, a esposa do Tolstói, a esposa do Mandelstam, acho que é assim que fala o nome dele, a esposa do Solzhenitsyn, a esposa do Nabokov, e tá faltando alguém. Eu falei quantas? E do Bulgakov, né? E aí eu peguei esse livro, li a introdução, li sobre a Vera, que é a esposa do Nabokov, e dei pausa no livro, porque eu quero ler os outros à medida que eu for lendo o material. Então aqui, né, nas Esposas, eu li, como eu falei pra vocês, eu li da Vera, né, e eu quero ler do Dostô agora, porque eu estou lendo o ensaio
biográfico do Dostô. Então, eu vou ler sobre a Anna Dostoiévski, a segunda esposa dele. E devo pegar também e emendar já do Bulgakov, porque eu li o Mestre e a Margarida, e a Margarida, ela é baseada na Helena, que é a esposa dele, a Helena Bulgakov. Então, eu tô muito curiosa para ler. E eu li o Mestre e a Margarida no passado. E aí, vai sobrar a Sofia Tolstói, a Nadezhda Mandelstam e a Natália Solzhenitsyn para um outro momento. E tudo bem, eu volto e leio. Esse é um livro que dá para você ler por partes. Então, meu próximo passo, que eu acho que na próxima vez que eu voltar aqui eu vou ter lido, vai ser esse material da Anna Dostoiévski aqui desse livro. Aí tem esse aqui, peraí que eu vou explicar. Daí o outro livro é esse livro, A Teologia do Pensamento Crítico Russo, que são vários ensaios sobre literatura russa. E aí, nesse aqui, eu quero ler, neste momento, para complementar esta leitura aqui, apenas 2 ensaios. O primeiro é do amor à pátria e do orgulho nacional, porque fala muito sobre esse orgulho nacional dos russos que ele tem, que tem muito Dostoiévski, que era um Slavovto. E eu quero ler o discurso, e esse foi a Fernanda que me deu a dica, que estava aqui, eu não sabia, o discurso do Dostoiévski na morte de Putin, que é um momento que é citado aqui como um momento em que ele foi, tipo, glorificado quando teve esse discurso. Então, aqui, gente, nesse livro, agora, nesse momento, eu só vou ler 2 ensaios. E é isso, eu vou guardar o livrinho, tá tudo bem. E daí um dia eu volto pra ele pra ler outras coisas que me interessem, tá? É sobre isso. E agora nós vamos pro Clube Ethos. O Clube Ethos, semana passada, eu acho que eu tava no capítulo 7, não sei, não lembro. Ou, enfim, e era até o capítulo 15 que ia ter discussão naquela noite. Eu tinha começado acabado o capítulo 9 na discussão, então eu não cheguei na meta da discussão, mas participei da discussão. E eu sigo atrasada com ele, mas sigo lendo. Vai ter discussão quinta-feira, então essa semana eu vou ler esses complementos daqui para o Fala Fernanda, o artigo que eu preciso, e focar nesse danadinho aqui em Napoleão. Para complementar os estudos de Napoleão, eu vou também ver alguns documentários sobre a Revolução Francesa, que eu já deixei separado. Então, eu vou complementar com esse material audiovisual para mim. E eu tô no capítulo 11. Só li 30 páginas de quinta para cá. E aí, a ideia do Clube Ethos, eles geralmente fazem leituras avulsas, né? E você entra em cada leitura avulsa. Eles têm também o Clube da Rússia, que são 8 meses de leitura. Começaram agora. Eu queria muito participar, mas no zero conditions no momento. Vocês estão vendo um monte de coisa que eu tô fazendo aqui. Mas eu quero seguir neles numa sequência de depois ler Vermelho e Negro do Stendhal, porque tem muita relação com Napoleão, e ler Guerra e Paz do Tolstói. Então eu quero fazer essa sequência com o Clube Ethos. Então já tá separadinho que eu vou acompanhar essas leituras dele quando elas abrirem a leitura avulsa desses livros. Por último, mas não menos importante, a Academia Bocó, da Debs. Participei ano passado, já falei, já. E esse ano eles começaram com o Domínio, que eu não saí do lugar desde quinta-feira, não li nada. Eu tô em 30%, eu acho, do livro, e é isso. Eles já acabaram essa leitura, já falei pra vocês nem que eu faça 20 páginas por semana. Eu vou seguir até o final com ela, porque é uma leitura que me exige muito mais. Eu não consegui acompanhar no time do pessoal, mas vai acontecer, gente, tá tudo bem. Não fique calma, tá nervoso por quê? Tá nervoso porque, calma, isso mesmo, acontece. Então vamos lá. E eles estão lendo agora Dr. Fausto, Thomas Mann. Gente, eu tô amando esse livro. É muito doido, tá? Tem muita coisa aqui que eu não tô entendendo. Mas discutir com o pessoal, acompanhar a leitura com o pessoal tem sido fantástico. Peraí. Nessa leitura totalizada, eles leram até a página 60 e poucos, que é o capítulo 7, se eu não me engano. Semana passada e semana retrasada, e até onde eu tava. E o que eu tenho feito com esse livro, por ser mais difícil? Eu tenho feito um pouquinho que eu faço com Paris é uma Festa, não por ele ser difícil, mas porque eu quero ter uma leitura mais imersa. Eu leio a meta, leio direto, aí depois eu volto relendo, marcando, junto com o podcast da Debs, que ela solta, e junto com algumas outras pesquisas, alguns materiais que eu olho.
Então, agora eu tô no capítulo 14, página 130 e poucos. Então, tô em dia, tá tudo certinho. Eu acho que tem que ir até o capítulo 18 essa semana. E tá rolando de boa entre aspas, né? Tô falando em time, né? Não de compreensão. Bem estranho, bem diferente e tô gostando. E aí, para esta leitura, eu quero muito ver 2 aulas do professor José Munir Nasser, que eles recomendaram, inclusive, sobre o assunto. Mas eu queria pegar essas aulas lá quando eu chegasse no capítulo 15 em diante, sabe? Então eu tô no 14, devo pegar, se tudo der certo, esse fim de semana eu devo ver algumas dessas aulas, são 2, pelo menos uma. E eu acho que a outra eu vou deixar quando acabar o livro mesmo, para complementar. E ali tem umas outras pesquisas também, porque acaba que o pessoal manda vídeos complementares sobre música, porque tem muita coisa sobre música, eu não entendo nada. Meu entendimento sobre música é menos 23, não chega, passou do 0 lá. Então tem alguns vídeos ainda que eu quero ver, que são longos. No momento X aqui desse livro, um dos professores de Wagner, um dos professores do Adrian, que é o personagem principal aqui, ele, não vou me arriscar com o nome dele, é alemão, Kaschmach. Ele vai dar algumas palestras e ele vai falar sobre a ópera de Wagner e fala de mitologia nórdica, o Anel de Nibelungo, acho que é assim que fala. E o Anel de Nibelungo tem relação lá com o Senhor dos Anéis. Então o pessoal mandou um vídeo de uma aula de 1h20 sobre mitologia nórdica e esse assunto. E aí eu separei um material que explica a mitologia do Senhor dos Anéis, que foi baseado nessas músicas dos deuses que tem relação com esse anel. Então eu também queria muito ver esse material extra para trazer a experiência da leitura mais completa. É isso. Então é isso. É assim que eu tô nesses estudos que acabam sendo uma rota alternativa. É preciso ter um escape seguro nessa vida. Dos demais, uma grande loucura. Lá em casa, Luquinhas tá ainda muito em alto e embaixo, e eu fico em alto e embaixo com ele, junto com ele. Se ele tá bem, eu estou ótima. Se ele está mal, eu estou péssima. Então, para me sustentar, é isso. É estudo, é trabalho, é oncologia, são essas coisas. São esses caminhos seguros aqui, né? Tem gente que vai partir para álcool, para outras coisas, para fugir, né? Da realidade. Eu fujo da realidade para um lugar que eu posso voltar rapidinho para a realidade. Então, é a melhor forma que eu encontrei de lidar com tudo que eu vivo.